Olá pessoal, não poderia deixar de fazer uma reflexão nesse período tão importante que é o período do final do ano. E geralmente nós paramos para analisar como que foi o nosso tempo, Eu gosto daquela música do Legião Urbana, de autoria do Renato Russo, que é Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. E eu sempre me fiz essa pergunta, será que tenho muito tempo? Será que tenho muito tempo? E o tempo é algo que sempre instigou o ser humano. Vários filmes nós presenciamos de tentativas, máquinas de voltar ao tempo, de volta ao futuro, o filme do Super-Homem, de parar e tentar voltar à Terra para salvar, voltar o tempo, chegando até ao contrário, para salvar a Lois Lane, dentre outros livros e histórias de ficção sobre o tempo. O fato é que o tempo sempre nos esticou. O tempo é implacável, o tempo ele é fluido, ele nunca para. E um dos pensadores que eu mais admiro, que vaga e pensa sobre o tempo, é Agostinho, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. E Agostinho, ele fala que o tempo não são três, o tempo é apenas o presente. Não existe o passado, diz Agostinho, existe a memória presente das coisas que passaram. Não existe o futuro, existe uma expectativa presente de um tempo possível, não necessariamente certo. Então, ele tem uma série de pensamentos, e um dos que eu mais me admira é porque Agostinho ele faz uma reflexão do tempo, uma visão teológica. Ele fala que o tempo é um fragmento da eternidade. Ora, e o que é a eternidade? A eternidade é um dos atributos de Deus, Deus é aquele que é eterno, não teve início e não tem fim. Como que é difícil pensar sobre isso, Algo que não teve início e não tem fim. Porque nós somos temporais. Como pode um ser temporal conceber aquilo que é eterno? Como pode o relógio pensar, entender o que é o relojoeiro, se o relógio pensasse, O relojoeiro é maior do que o relógio, porque ele deu vida ao relógio. Então, como pode os seres como nós concebermos o que é eterno? Mas, eu pensando sobre isso, me veio aqui, estou conversando com alguns amigos, dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que ela entende, ela crê numa divindade ou em Deus, e ela crê na vida eterna. Para essa pessoa, a forma como ela lida com o tempo aqui agora é diferente. É diferente porque ela está livre de uma das angústias mais fortes da vida humana, que é lidar com a temporalidade das coisas. A temporalidade de um projeto, a temporalidade de relacionamentos, a temporalidade do dinheiro, a temporalidade de tudo que está ao nosso redor, que é temporal, teve uma data de início e certamente tem uma data de fim. Porque nesse sentido, quem não crê em Deus tem na sua fonte de alegria simultaneamente a sua principal fonte de tristeza. Porque senão, veja, alguém que tem uma filhinha e ama muito essa filhinha, pensar em perder essa filhinha a deixa em pânico. A mesma fonte de alegria, ao pensar em perder, é fonte de tristeza. E essa fonte de tristeza só acontece por conta da temporalidade das coisas. Pensar no fim das coisas dá uma aflição, dá um aflito. Sem dizer que muitas das doenças mentais estão relacionadas com a forma como o ser humano lida com o tempo. Então, o transtorno de ansiedade, uma expectativa excessiva do porvir. A depressão, a ausência total de expectativas do porvir, ou ainda uma memória que fica te prendendo às vezes ao passado. Quer dizer, o tempo está em tudo e em todos. E a minha mensagem para você, na sua reflexão de 2017, pensando em 2018, é que você, então, pense nessa linha do poeta que eu gosto, do Fernando Teixeira, que ele diz o seguinte: é chegado um tempo de abandono das roupas que já se amoldaram o corpo e abandono dos caminhos que levam sempre para os mesmos destinos. É o chegado tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-lo, ficaremos à margem de nós mesmos. Que 2018 seja um ano de ousadia, de abandono de roupas que já não são úteis, metaforicamente falando,
mas que possamos dar curso à nossa existência e que a nossa história possa necessariamente viver novos capítulos, a nossa história possa acontecer do jeito que deve acontecer, porque a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é a mesmice, a ausência de novidades. Eu quero que você enche seu coração de esperança. Segundo um pensador que admiro muito, Spinoza, esperança é a antecipação da alegria. Muitas pessoas estão adoecendo por falta de esperança. O que é que te dá esperança? Tem um texto bíblico que eu me identifico muito que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu quero carregar na minha memória aquilo que me enche de alegria, que em 2017 eu fui bem sucedido, escolhas que eu fiz. Então isso tem uma lista de acertos, eu quero transferir essa lista de acertos para 2018 e amplificar, não repeti-los, e expandir esses acertos. É o que eu desejo para você aí em 2018 e continue conosco, inscreva-se no nosso canal, vamos juntos nessa jornada do conhecimento. Um abraço.